Pessoal, boa noite. Até que enfim chegou a live da discipuladora Bruna Paula. Para você que está nos vendo, esse podcast é voltado aqui a buscar vidas, a gerar um conteúdo maravilhoso e abençoado para o seu coração. E nesta semana já tivemos o pastor abençoado de Cidrolândia e hoje estamos aqui com a discipuladora Bruna. Bruna, tira uma dúvida, você é discipuladora dos kids ou dos teens? Gaspar, gente, sou dos teens. Dos teens. Então, para você que é do teens, que é dos jovens, que é pai, que é cristão, que é evangélico, que não é evangélico, qualquer um que esteja vendo essa live, fique até o final. Você vai ser ricamente abençoado com palavras poderosas aqui nesta noite. Amém? Lembrando, pessoal, você já pode estar compartilhando essa live, você pode estar mandando sua pergunta, tá? Não tem problema, ela te falou que ela não é vergonhosa, ela não é tão tímida, não pode mandar sua pergunta, ela vai estar respondendo. Pode estar mandando depois também sua pergunta, tanto para a Bruna quanto para nós também do podcast, tá bom? Pode estar pedindo também uma oração, às vezes você não está bacana hoje, às vezes você está passando por alguma situação, tá? Então você pode estar pedindo também a sua oração. Mas vocês já conhecem, então eu vou pedir que a Bruna, que é a nossa convidada, se apresente, Bruna. Graças pais, novamente, meu nome é Bruna Paula, tenho 22 anos, sou discipuladora dos teens, né? Sou solteira, gente. Faço curso de enfermagem na UFMS, faço curso de coreano também, né? Sou multitarefas aí também, sou da mídia da igreja, então um beijo pro pessoal da mídia. Amo fazer parte dessa equipe. E é isso. Muito bom. Sobre mim. Não era pra ela contar que ela falava coreano, que era uma surpresinha no final, mas tudo bem, ela já contou. Ai, desculpa. Pessoal, como a Bruna falou, né? Ela é multitarefas. Porque o intuito da Bruna aqui hoje? A Bruna ela é jovem, como ela mesmo falou, tem 22 anos. E o que o pessoal do mundo, que na idade dela estaria fazendo? Estaria numa balada, estaria, às vezes, num vício, na prostituição, querendo curtir, tá? Eles estão errados? Não, eles não estão errados. Porque é o que eles conhecem, é o mundo que eles conhecem. Mas a Bruna, ela olhou que tinha uma outra opção na vida dela, né? Então ela escolheu essa opção. Uma opção que muitos vão achar que não é a certa. Mas pensa bem, essa é a opção daquela pessoa que morreu na cruz do Calvário pela Bruna, por mim e por você. Será que por essa pessoa que morreu na cruz do Calvário, não vale você dar um voto de confiança para ela? Começasse a chegar até ela e descobrir aquilo que ela tem mais para você ainda? Amém? Bruna, então já vamos começar assim que... se eu te mostrar o tanto de perguntas já fizeram para a Bruna, mas eu quero mais perguntas que aqui tá pouco, aqui não dá para deixar ela encabulada, eu quero ela encabulada hoje. Ai, Deus. Bruna, você falou que tem 22 anos, correto? É. Bruna, sua vida inteira foi dentro da igreja? Não. Não foi. Bruna, se for algo que desconstranja, não tem problema, mas você pode compartilhar um pouco como foi a sua parte da sua juventude antes de entrar para a igreja? Sim, posso, né? Eu já fui dos Radicais Kids, né? Lá em 2017, 2007, 2008. Quando meus pais tinham se separado, né? E eu comecei na célula, né? Até tenho parentes, né, aqui na igreja, como os pastores, pastor também. E eu comecei na célula dos Kids, mas eu cheguei a desviar. Depois eu parei de ir. E eu era bem terrível. Era assim, não vou falar um vocabulário feio, né? Para as meninas, né? Mas eu era bem danada, né? Como menina, né? E na minha adolescência eu passei, foi bem terrível, né? Na escola, em casa. E eu tenho uma irmã do meio, né? E essa minha irmã, ela começou a ir na célula, né? Dos Kids. E ela orava por mim, na cadeira da bênção, né? E eu nem ligava, nem... Ela me chamava pra ir na célula, eu não gostava de ir. E eu entrei num relacionamento em 2016. E esse relacionamento, ele me frustrou muito, né? Como menina, como mulher. E foi até que eu entrei num período de ansiedade, de depressão muito profunda, né? E eu não via solução pra sair daquele momento, né? Até então, né, que a minha irmã, Radical Kids, né, tava orando por mim na cadeira da bênção. E ela me chamou pra ir numa célula da família, né? Eu era da rede da família, do pastor Valmir ainda, do pastor Frutos que Permanecem, né? E eu fui na célula, né? E a primeira vez que eu fui, assim, eu fui constrangida com esse amor, né? Porque eu já conhecia o amor de Jesus, né? Aquele amor, né, que você assiste nos filmes, que Jesus morreu por você. Mas eu só conhecia por ouvir falar. Eu nunca tinha experimentado realmente o amor de Deus. Eu fui criada sem pai, sem paternidade, sem exemplo de homem em casa. Então, querendo ou não, eu tinha uma imagem errada, né? Sobre essa questão de pai,
de ter um Deus que me ama, ser amada por alguém. E depois que eu me converti, né, essa frustração, ela foi restaurada, né? Como mulher, como menina, como criança. Então a minha conversão, ela aconteceu através da minha irmã. Através de uma criança que orava por mim na cadeira da bênção. Bacana. E Bruna, hoje pra você, você passou esse período que foi difícil, foi traumático pra você, como você mesmo compartilhou, não teve essa paternidade, não teve esse exemplo. Hoje, você se sente totalmente amada. Sim. Mas pelo amor de Cristo. Sim. Amém? Então você que está vendo, antes mesmo de eu passar para a próxima, para a Bruninha, você que também está em depressão, você que às vezes não tem essa figura na sua casa, entenda, ela mesmo descreveu que ela estava num período ruim da vida dela, como muitas jovens, às vezes, o que ela faz? Se perde. Ou já se entrega pro primeiro na rua, ou às vezes vai pro vício das drogas, às vezes se prostitui, ou às vezes até se mata. Mas graças a uma oração de uma criança, ela conseguiu voltar para os caminhos do Senhor. Então às vezes você, papai, mamãe, irmão mais velho, que o seu sobrinho, a sua irmã, o seu filho, o seu netinho convida você para fazer uma oração, aceite. É o Senhor que está usando aquela criança para levar a presença de Deus até a sua vida. Amém? Bruninho, hoje você com 22 anos, tá? Tranquila. O que você almeja daqui para frente? Como jovem, como mulher, como pessoa? Olha, eu almejo muitas coisas, né? A minha dependência financeira, né? Como eu falei, ainda estou na formação acadêmica, né? Então, pretendo, em nome do Senhor Jesus, me formar, né? Seguir carreira em outros sonhos, né? Segredo, mas eu sou apaixonada por psicologia. Então, eu pretendo avançar em outra área, né? Da saúde, nesse sentido. Mas eu quero muito crescer ministerialmente, né? Eu tenho um chamado muito forte sobre missionária, né? Sobre pastora missionária. Então, eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, né? Alcançar esse chamado. Estar preparada para ele, na verdade, né? Na verdade, já está sendo um preparo, né? Mas eu mesmo casar, ter uma família, constituir família, ter filhos e ter um ministério frutífero. Bem, você falou que a questão do seu chamado. E dentro desse chamado, você já está preparado psicologicamente, às vezes, para receber alguns nãos? Ah, sim. Na verdade, desde o momento que você recebe uma promessa, né? Um chamado, você tem que estar preparado para o não, né? Como Abraão, né? Abraão, ele tinha uma promessa e ele teve que receber muitos nãos antes de realizar a promessa que o Senhor tinha para ele. Então hoje, quando o Senhor te dá uma promessa, te dá um chamado, ele te dá um não de presente. Não um não por ser maldoso, porque Deus é um pai maldoso, porque não, ele não é um pai maldoso. Mas por ele ser um pai amoroso, ele te dá um não, para mostrar onde está a sua confiança, né? Então hoje eu já recebi muitos nãos, né? Desde na questão da acadêmica, desde questão de sonhos, de viagem, de eu me programar para fazer algo e o Senhor falar, não é a hora, não é assim que vai funcionar, não é do seu jeito. E o não, ele te faz dependente do Senhor. Então o não, ele vai te fortalecer, correto? Sim. E pelo que você descreveu e pelo que a gente sabe, você é discipuladora, correto? Sim. E esse não também faz parte do seu dia a dia? Você também é uma pessoa que consegue dizer o não facilmente? Mas não aquele não para brigar, mas aquele não às vezes para ajudar. Porque muitas vezes, Bruno, antes de você responder, as pessoas acham que o não que a gente dá é para torturar, para magoar. E não, às vezes o não é para proteger a pessoa. Então você, Bruna, como discipuladora, você tem esse não no seu vocabulário? Você usa ele constantemente? Olha, se eu falasse que eu não usava, eu estaria mentindo, porque eu uso bastante, né? Principalmente você trabalhar com adolescente, né? Um adolescente, você tem que entender, né, a personalidade dele, né? Eu já fui adolescente, então eu sei muito bem o que um adolescente passa, o que passa na mente, o que passa na casa, e o quão importante ele é ouvir um não no período da adolescência. Eu já ouvi muitos nãos da minha mãe, da minha família, no meu período de adolescência, que hoje eu vejo como isso foi necessário, porque eu não ouvia. Eu falo assim, mas eu sei de tudo, né? A gente tem essa fama de, né, de saber, querer saber de tudo. Então hoje eu falo muitos nãos, né, pro meu pessoal, né? E acho que eles podem até comentar aí que a Dice fala bastante. Não pro mal, mas pro crescimento deles. Porque um não hoje pra eles vai livrar eles de muita emboscada que o diabo tem colocado lá na frente pra eles. Amém. Bruna, e já ainda continuando nessa parte, essa questão das suas discípulas, né? Que você, são quantas você discipula? Eu discipulo 4 células. 4 células. Estão andando com você, creio que você deve ser a mais velha do grupo, e elas também recebem
esse não entendendo que é para proteção delas? Olha, sim, elas recebem. Às vezes vai bater no ego, né? Porque, querendo ou não, você fazer uma coisa e você falar, não, não é pra você fazer isso, dá um nervoso, né? Mas elas são bem submissas a isso, elas vêem muita honra, elas são líderes que têm muita unidade comigo. Então, assim, quando eu falo não, elas me escutam. E elas questionam, tipo, ok, disse é não, mas por que o não? Eu tenho uma líder que ela é bem assim comigo, né? Eu falo assim, não é pra você fazer dessa forma. Ela fala, mas por que não é dessa forma? Mas não no sentido de querer subir, mas de querer aprender. Ok, não é assim que eu faço, mas como eu devo fazer? Mas elas recebem. Então, e da mesma forma que ali estão abaixo de você, é no degrau das perguntas que eu vou chegando lá. E você, como discípulo, tem alguém acima de você, correto? Uhum. E normalmente o adolescente, o jovem, quem trabalha com o jovem igual você, tem muitas coisas para fazer, tem aquele sonho, aqueles negócios, vamos fazer isso aqui, aquilo ali. Você também recebe não lá de cima? Ah, muitos. Aí, antes de terminar, esse que você recebe, você também é igual a elas? Sim, tem que então, na verdade, ela é reflexo de você, não? Sim. Ah, então elas são realmente a sombra da Bruna, né? Mas também que vocês entendem isso. Por quê? Porque a gente também tem que entender que o pai, ele também nos diz não. Sim. E como você falou agora, quando o Senhor nos fala não, é para nos cuidar, é para nos proteger. Porque pensa se de repente o Senhor falar sim para tudo, e virar uma bagunça. Né? Quem está acima de você falar sim para tudo, e virar uma bagunça. E se você falasse para os seus discípulos também sim para tudo, você ia perder o controle das coisas. Amém? Bruno, uma curiosidade muito bacana que eu tenho particularmente, né? A questão de você falar coreano. Eu acho que não tem também essa curiosidade. Por que despertou em vocês de falar o coreano? Você tem algum parente? Não, tem ninguém. Tudo brasileiro. E por que essa? Porque foi assim, né? Foi algo bem curioso, né? Essa paixão pela Coreia. Na verdade, começou por um simples filme, nada a ver, né? Tipo, vou ali assistir algo diferente do que todo mundo tá acostumado a ver. E quando eu comecei a consumir certas coisas, né? O Senhor começou a revelar, falar no meu coração, né? Aí eu comecei, mas peraí, Senhor, né? Como assim, né? O Senhor falar comigo, eu comecei a assistir algo, e o Senhor querer que eu estude algo, que eu comece a conhecer algo. Pra muitos parece, tipo, tá viajando, tá louca? Não é assim que funciona. Mas o Senhor, Ele usou um caminho, uma ponte, né? Pra me despertar para uma nação que eu não conhecia, né? Que é a Coreia, né? E foi daí que surgiu a paixão pela nação, onde eu tenho estudado sobre ela, onde também a Coreia é um país maior que tem, né, um dos maiores países que tem igreja em células, né? Então, assim, e foi aí que saiu a paixão, né? O Senhor foi colocando no meu coração. Às vezes eu ficava com dúvida e eu falava, mas, ok, Senhor, o que o Senhor quer fazer? E o Senhor falava, não, calma. Ele falava, não, calma, eu vou falar no momento certo, né? E eu tenho recebido muitas promessas, né, sobre paixão por nações no sentido Ásia, né? Que muita gente vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, ninguém vai para a Coreia, ninguém vai para a Tailândia, ninguém vai para a Coreia do Norte, né? Que é um país muito restrito por evangelho, onde não entra praticamente, né? Então, assim, eu creio assim que o Senhor me despertou com uma nação que poucos conhecem, né? Mas é uma nação que precisa muito de Cristo. Amém. Não, e eu vejo assim, porque hoje me perguntaram, poxa, mas a menina que você vai entrevistar hoje no podcast, ela fala coreano. Eu falei, então, é porque ela não quis falar o inglês. Eu falei, então, cara, porque tem muita gente que já fala o inglês, o francês, o espanhol. E do jeito que você colocou agora, a questão de você, nessa parte missionária, né? Então pode ser que isso vai te ajudar também, porque vamos supor se de repente, se eu não me engano, eu vou fazer também daqui a pouco essa pergunta, você comentou um dia comigo que você tem vontade de fazer intercâmbio, né? Sim. Então vamos de repente, se lá nesse intercâmbio já está preparado para onde você vai ser missionário, depende, é para a parte da Ásia, então você também crê que tudo isso já é o Senhor preparando o campo, de entender. Porque realmente, coreano é algo, né, é bem diferente, né? É algo bem mais exótico, né? Mas assim, falando disso, né, de questão de missionária, já colocando também o não como a linha já nesse raciocínio, tem um missionário muito famoso, que eu não recordo o nome, né, que ele foi ganho, né, por Cristo através da sua empregada, né? A sua empregada ganhou ele, né? E por que eu quero falar essa história? Porque às vezes eu vou chegar lá na Coreia e às vezes eu não vou fazer aquele uou, né?
aquele avivamento. Mas às vezes o Senhor está me preparando para falar com apenas uma pessoa. Às vezes uma pessoa lá precisa ouvir de Cristo. Apenas uma pessoa precisa ser avivada, ser ativada através da minha vida. Então, tem algo dentro de mim que uma pessoa precisa. Então, assim, às vezes a gente acaba sendo muito materialista. A gente quer muito multidões, né? A gente quer muito bastante pessoas, mas o Senhor ele precisou só de uma pessoa morrer na cruz. Então, às vezes só preciso pregar para uma pessoa lá na Coreia para fazer a diferença. Então, eu tenho isso no meu coração. Às vezes eu estou estudando porque não é fácil, é uma língua totalmente diferente. Foge muito do inglês, do português. E às vezes eu tô me matando de estudar, mas para pregar para uma pessoa só. E eu creio que se eu pregar para uma pessoa, vai valer a pena. Isso que a Bruna falou agora, eu acho que o meu produtor vai estar lembrando também. Entra muito no nosso coração, porque já vieram nos debater com isso. Eles querem chegar até onde com esse podcast? Cara, a gente alcançar uma pessoa. Né? Temos aqui, Bruno, se você parar para analisar, testemunho tão forte igual do pastor Henrique Finotto é violento. Tivemos agora com o pastor de Cidrolândia também, né? A Bruna, que é jovem, falou assim, poxa, não, que ela já passou, sabe? Para o jovem de hoje, no tempo moderno, passar por essas frustrações é terrível para a formação do jovem. Sim. Então são poucos. Quando você vê um jovem dentro da igreja querendo se posicionar, cara, é louvável, porque os jovens não querem isso, né? Então, se a gente... Da forma que a Bruna falou, se a gente conseguir alcançar uma pessoa, e eu não falo nenhuma pessoa que não conheça, no meu coração, se eu conseguir alcançar uma pessoa que esteja mesmo desviada e ela voltar para os caminhos, eu acho que já valeu a pena. Valeu a pena tudo isso. Mas como nós devemos fazer? Com estratégias. Sim. Eu acho que entra onde você falou na questão da paixão. Você jovem que está vendo, que está entendendo, quando a gente se apaixona por Cristo, se apaixona por algo e se dedica àquilo, as outras coisas vão se encaixando. Outras coisas vão se intercalando. E Bruna, falando nisso, você tem essa paixão, você tem essa formação, e qual que é realmente a formação que você almeja? O curso que você está fazendo, você quer trabalhar nele mesmo? Olha, é algo bem curioso, né? Porque assim, eu faço essa faculdade, mas eu não pretendo cursar em si a área, né? É uma profissão maravilhosa, uma profissão que eu respeito demais, que eu sei que independente de país que eu esteja, vai ser muito útil para mim, eu vou poder avançar profissionalmente, porque imagina um missionário, né, com uma formação, chegando num país desconhecido, e ter uma formação, poder trabalhar, né, poder ser inserido nessa nação, é muito importante. Porém, eu não pretendo continuar, né, por conta de eu querer ser pastora, de eu querer seguir missões, eu creio que isso vai ser uma renúncia, né. O Senhor ele já falou muito comigo sobre isso, sobre essa questão de, às vezes, eu vou ter que renunciar ao meu diploma, né. Eu vou ter que entregar meu diploma. Ok, mas foi 5 anos de faculdade, foi 5 anos difíceis, às vezes mais que 5 anos, né? Então você vai entregar assim, não vai seguir carreira. Mas eu vejo assim que o mais importante é você seguir o que Cristo está mandando você seguir, né? A profissão, ela é terrena, ela fica aqui. Um dia eu vou morrer, ela vai ficar. Mas o que eu estou fazendo para Cristo, entendeu? Então essa é a paixão. Então é a paixão de você levar discípulos, né? Como Paulo fala, né? Paulo fala na carta em Gálatas que ele estava sofrendo dores de parto até que Cristo fosse formado neles, né? Fosse formado na igreja. Então hoje, como a gente, jovens, discípulos, crentes, cristãos, devemos sim sofrer essas dores de parto para que Cristo seja formado nas pessoas, né? Então essa é a paixão, a gente levar Cristo, independente de onde eu esteja. Então se o Senhor chegar e falar assim, Bruna, eu não quero mais que você faça faculdade, tranca ela e vai para outro lugar, eu vou. É difícil. Isso é o bacana da gente ouvir o que ela tá falando, porque eu falo, quando o Cristo tá no negócio, é maravilhoso. Ela mesmo falou, são 5 anos, né? E muitas vezes você jovem que tá ouvindo, você acha que vai acabar o mundo se você largar o celular, se você largar o WhatsApp, se você largar aquele namoro que tá em pecado, se você largar aquele namoro que os teus pais não aprovam, aquele trabalho que está te sugando, sabe? Se você largar com pequenas coisinhas para fazer a vontade do Pai, você acha que o mundo vai acabar. Mas igual a Bruna falou, quando o Senhor te direciona, você apenas vai. Você apenas vai, independente de qualquer coisa. Bruna, tem uma perguntinha aqui. Se você achar constrangedora, não tem problema. Eu já passei por isso lá atrás, então, apesar, acho que para homem tem certas coisas que é mais fácil. Você não nasceu num berço cristão, certo? Não. E hoje, todos os seus familiares da sua casa onde você mora, eles são evangélicos? Não. Só eu e meus irmãos, né? Certo. A minha mãe, ela é desviada, mas só eu e meus irmãos. Mas assim, é um convívio tranquilo? Olha,
no começo não foi muito não, né? Passei muitas adversidades no começo, né? Muitos empecilhos, até quando eu fui liderar células, né? A minha mãe, ela proibiu, né? Eu já tive proibição de fazer célula em casa, né? Já tive perseguições, né? E foi um momento que eu me posicionei na minha casa. Eu falei, é isso que eu vou seguir. Eu sigo Cristo, é a minha paixão, é o que eu quero servir. Mas assim, ali eu sou um pilar, né? Ali eu sou uma pessoa que literalmente, né, é a mãe espiritual, né? Ali as pessoas, quando tá passando por dificuldade, elas vão até mim, né? Não é fácil, é difícil. É uma coisa assim, por ser uma filha, né? E não ser mãe ainda, né? Mas esse é o papel da irmã mais velha, às vezes, né? De ela ser o pilar da casa, às vezes, muitas das vezes. Mas assim, não tem sido fácil, mas também não tem sido difícil. Eu creio ainda que eu vou viver, né? E que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Só Jesus. Amém. Quando você recebeu esse chamado para ser discipuladora, você recebeu como uma dádiva do Senhor ou apenas como um título? Eu recebi como uma graça. Porque o discipulado para mim, na verdade, foi algo que eu sempre sonhei. Né? Não por questão de cargos, não de questão tipo, nossa, né, a discipuladora, ela virou discipuladora. Né? Quem conhece minha trajetória na liderança, né, eu comecei lá no Cerejeiras com uma célula muito pequena. Né? Teve uma época na minha liderança que eu não tinha ninguém na minha célula. Né? Eu passei 2 meses liderando sozinha. A minha célula foi quase fechada. E o meu anseio era não fechar, porque eu sempre queimou no meu coração a questão de liderança, eu sempre quis liderar. E quando chegou o momento que eu não tinha as pessoas para me liderar, eu falei, meu Deus, né, o que vai fazer? Mas para mim hoje o discipulado é a maior graça que existe na minha vida, que o Senhor me deu. É algo assim que eu amo por demais, né? Eu amo servir eles, eu amo amar eles, eu amo gerar eles, né? Eu vejo assim que não é um cargo, não é um título, não é você estar ali para ser o relatório, mas é você pegar aqueles adolescentes e você amar eles, porque tem muitos adolescentes ali, igual a gente falou, né? Estão frustrados, estão passando por ansiedade, por depressão, e você chegar para uma pessoa assim e você falar para ela que ela consegue, que ela é amada, que ela é perdoada, que ela é filha, para mim é a maior graça que existe, né? Então para mim hoje o meu discipulado é graça na minha vida. Bruna, e o discipulado realmente, eu sou líder, né? Já liderei quase todas as áreas dentro da igreja, desde criança e adolescente. Eu sei que liderar realmente não é fácil, não é simples, mas é maravilhoso. Assim deve ser também como discipulado. Hoje, como seria se você tivesse que entregar as suas meninas? Não o discipulado. Tipo assim, entrega suas meninas para outro e você vai pegar um outro grupo. Vou fazer eu chorar já. Olha. Calma um pouquinho, não responde. Pessoal, por que eu pergunto isso? Porque na verdade, o propósito de Cristo é ter comunhão, é gerar filhos. E quando você se torna um discipulador, uma discipuladora, você cria um vínculo muito grande. E esse vínculo, eu creio que não é só da discipuladora ou só do discipulador, é um vínculo que o Senhor coloca no teu coração. Então quando você está disposto a fazer aquilo que o Senhor está te direcionando, está te caminhando, você se apaixona ainda mais por aquilo. E de repente tirar aquilo, é aquilo que a gente falou no começo. É um não sem falar o não. Então agora eu vou deixar para responder. Então, Bruno, se tirarem as meninas de você e te derem outro, vamos espalhar elas para outro. Como é que seria? Eu vou responder em 2 sentidos, né? Essa pergunta, porque ela pode abrir outra, né? Na questão se já me perguntaram, né? Se eu fosse enviada hoje, né? Como ficaria meu discipulado, né? Como eu falei, o chamado, quando você tem um chamado, você vai ter uns nãos e vai ter umas renúncias, né? O discipulado seria uma renúncia muito grande pra mim, né? É algo assim que o Senhor já tem tratado muito no meu coração, porque não é fácil, né? Não deixar, né? Não falar assim, vou deixar, vou entregar, porque eu não vou estar entregando, não vou estar desistindo, né? Mas hoje eu gerei todas as minhas líderes, né? Então, nasceu de mim, né? Eu multipliquei, o Senhor, né? Multiplicou a célula. E isso é algo que o Senhor tem tratado muito no meu coração, porque antigamente eu era muito taxada como uma pessoa muito, vamos dizer, obsessiva, né? A pessoa tipo, é meu, pega pra mim, é igual pai e mãe, né? Mãe é assim, né? Mãe pega o filho, é meu filho, eu vou defender porque a mãe gerou, a mãe gerou o bebê em 9 meses na barriga, depois sofreu pra nascer, sofreu pra criar. Então a mãe, ela tem esse instinto, tipo, é meu filho, né? Ela esse instinto de leoa, de defender.
E por incrível que pareça, o Senhor me deu esse mesmo instinto, né? No meu discipulado como mãe, né? Porém, mesmo jeito que esse instinto de mãe, ele é muito bom, ele é muito ruim. Porque a mãe, ela quer deixar os filhos embaixo das asas e não deixar sair mais, né? Mas o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre isso, sobre essa questão. E as pessoas, elas acabam olhando para um olhar mal, né? Esse quesito, né? Mas hoje, como eu tenho falado para eles, né? Eu tô aqui para ser um trampolim para eles. Eu igual falo para eles assim, olha, eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Eu não sei qual vai ser a nossa última reunião. Eu não sei qual vai ser o nosso último dia que a gente vai estar junto. Então eu quero estar aqui para ser um trampolim pro avanço deles, né? Então assim, quando eu olho lá minhas meninas, os meus meninos, né, liderando, fazendo teatro, dançando, né, liderando os babies, liderando os kids, meus olhos assim enchem de lágrimas, porque eu vejo como eles estão crescendo. Então hoje, o que tem no meu coração é o quê? Eu estou gerando, mas eu não estou gerando para mim, eu estou gerando para Cristo. Então, os que eu estou gerando, o Senhor está enviando. Então hoje, se, né, acaso mudar, né, e eu sei que vai mudar, né, eu estou em paz a respeito disso, porque eu creio que eu consegui passar Cristo para eles, e eu creio que eu vou conseguir passar Cristo para outra geração que vier. Amém. E pessoal, você que está ouvindo aí, está do outro lado vendo essa live, você percebeu que até agora a gente não falou de placa de igreja? Porque o intuito não é a placa da igreja. Então você que é de outra denominação, ou que está na sua igreja, que você tem o seu encargo, o seu trabalho, o seu ministério, tente entender isso, faça o seu melhor. Independente se é para cá ou para lá, faça aquilo que Cristo está mandando você fazer. Depende se você é do louvor, você é líder, você é discipulador, você é obreiro, você é diácono, você cuida dos babies, você é da escola bíblica dominical, faça com amor para Cristo. Então, isso aqui não é um podcast de nenhuma igreja, tá? É um podcast que busca transmitir a Cristo realmente, né? Em nenhum momento vai ser falado placa de igreja. Nós somos sim da mesma igreja, é óbvio, mas não vamos colocar aqui placa de igreja, tá? Não é de igreja, sim, é Cristo à frente de tudo. Bruna, agora eu vou te dar um desafio. Você falou aqui com a choroba que você se controlou, porque realmente esse pedaço, quando a gente abraça, ele é forte mesmo. Para quem não sabe, quando eu liderei a primeira vez jovens, eu peguei tanto amor que uma eu peguei como filha. Né? Para todo mundo sabe, a Bruna Silva eu peguei como filha. Quem não sabe, acho que é até filha de sangue mesmo, verdade, mas não é, que foi a primeira, foi quando eu liderei crianças lá junto da Arca de Noé, há muitos anos atrás. Então até hoje eu tenho esse carinho e tudo pra ela como filha. Até lá em casa, tudo que vai fazer na lista dos filhos, tá o nome da Bruna Silva lá, como filha lá, de presente, tudo sempre ela tá lá. Então isso é muito impactante. Sem dar nomes, vamos colocar no geral, uma palavra que define o seu discipulado. Graça. Uma palavra que define as suas meninas. Amor. São 4? São. Eu quero 4 palavras. Ai, amor, honra, lealdade e unidade. Amém. Você viu que tá vendo desse lado aí? Quando você tem amor, lealdade, humildade, honestidade, é porque você está muito próximo do Senhor e a graça dele está te enchendo. Isso que a Bruna descreveu aqui não é porque as meninas dela são as mais perfeitas do mundo e nem porque ela é perfeita. É porque o amor de Cristo tem enchido as meninas, tem enchido a Bruna e tem sido transbordado para todas as suas células. Amém? Bruna, uma palavra, não sua, mas da própria palavra do Senhor. Não minha. Palavra da Bíblia, óbvio. Um versículo. Um versículo Que define o seu discipulado, é óbvio. que define o meu discipulado foi o que eu falei, né? Do gerar. Tá lá em... Eu vou ler aqui pra vocês. Pode ler. Gálatas 4,19 diz assim: Filhinhos meus, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Continuando em João 16:21. A mulher, quando dá à luz, enche-se de tristeza, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pelo gozo de haver um homem nascido do mundo. Então, para mim, hoje, um versículo que define o meu discipulado é o gerar. Amém. Gerar. Bruna, você falou ali, que as pessoas que estão vendo, elas assim, mas ela tem 22 anos, ela não passou por nada. Eu entendo que é o seguinte, às vezes você pode pegar 10 pessoas e bater um martelo no dedão das 10. Cada uma enfrenta a dor de uma forma. Sim. Né? Você falou que enfrentou lá atrás, tudo. Mas teve algo ali que te machucou, você não precisa descrever,
mas que machucou, que hoje, quando você lembre, ainda te traga um pouco de dor? Meu passado? Não precisa falar o que é a situação. A não ser que você ache que... Não, eu acho assim, eu vejo assim que a minha vida, ela tem que expressar Cristo, né? Amém. Então, assim, tudo que eu vivi, tudo que eu já fui no passado, hoje tem que se transformar em glória, né? Então, eu não tenho muita vergonha de falar, sabe? Mas, assim, o que me frustra, né, na verdade, como hoje mulher, né, 22 anos, foi não ter uma adolescência, né, no passado. Como eu falei, né, meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 7 anos, né? E por eu ser a filha mais velha, né? E a minha mãe minha mãe era do lar, né? Minha mãe não tinha estabilidade financeira, não tinha formação. Então, pra mim foi difícil, porque eu tive que sustentar o lar junto com a minha mãe, né? E eu cresci muito rápido. Eu fui adulta com 7 anos, quando eu cuidava da minha irmã de 1 aninho. Então, pra mim, hoje, a maior frustração foi essa, de eu perder a minha infância e a minha adolescência. Por quê? A infância e a adolescente, para a pessoa, são peças fundamentais. Por isso, hoje, o Ministério dos Kids e o Ministério dos Teens são fundamentais. Porque isso vai formar uma base de quem a pessoa vai ser. De como ela vai ser como adulto, como ela vai ser como jovem. Então, hoje, um jovem, ele reflete quem ele foi no passado. Então, assim, graças a Deus, o Senhor restaurou, né? O Senhor, Ele curou essa parte minha, né? De frustração. Né, que eu não fui criança, eu não fui adolescente, de ser adolescente mesmo, sabe? Porque por isso hoje eu vejo meus adolescentes de forma diferente. Eles passam por crise? Eles passam por crise, eles passam por dificuldade, mas eles estão na fase dele, eles vão aprender. É um processo, é uma etapa. Eles vão lá, vão quebrar a cara, vão cair, vão levantar. Porém, eu não tive essa oportunidade. Eu tive que crescer muito cedo, eu tive que criar responsabilidade muito cedo. Então, assim, eu fui muitas vezes mãe da minha mãe. Então isso foi uma frustração, né, que gerou em mim, que afetou em mim como mulher, né? Mas eu creio assim que o Senhor ele já restaurou, na verdade, o Senhor já restaurou todas essas áreas, né? A área da infância, a área da adolescência e é isso. E você acha que essa etapa pesou mais em você por você ser menina? Sim. Porque tipo assim, eu vejo que algumas crianças passam por essa etapa, mas quando ele é homem, o homem ele acaba fazendo umas cagadas por aí, ele vai indo e parece que não se abala. Agora a menina, por ser menina, tem a parte sentimental. Aí chega aquela parte que ela vai despertar para a juventude virar mocinha. Sim. Então isso pesou mais para você? Isso pesa, porque a mulher em si, ela já nasce com milhões de sentimentos, né? A mulher ela pode ser 5 em 1, né? Então assim, pesou muito. Até então, que os relacionamentos que eu tive na minha adolescência foi por conta dessa frustração. Porque você chegava em casa, eu não tinha uma referência de pai, né? Uma referência de amor paternal, né? Lógico que meu pai, né? Eu dou graças a Deus pela vida dele, louva a Deus pela vida dele, né? Mas essa foi uma área que me afetou. Então, o que eu fazia? Eu tentava procurar, né, esse sentimento em outros lugares, em outras pessoas. E isso não vai trazer, né? A gente sabe muito bem que é só em Cristo que a gente consegue encontrar esse espírito de paternidade, esse espírito de amor, né? Então, assim, isso pesou na parte de criação, né? Então, hoje a mulher, a menina, né? Hoje, se você tem uma filha mulher, é muito fundamental, uma peça fundamental o pai ser presente, né? Porque o pai, ele vai refletir em muitas coisas na vida daquela menina. Como na parte amorosa, também como na parte profissional, na parte de ela ser mãe, de ela encarar diferente. Porque a mulher, quando a mulher, ela pega tudo pra ela, e ela vira independente, né? Ela quer ser tudo, né? Ela tem que ter aquela... Opa! Fala demais, rápido. Mas ela tente a criar um sentimento de masculinidade, né? Tipo, não, eu consigo, não preciso de ninguém. Então, pessoal, ó, pra vocês entenderem, aqui a nossa intenção não é trazer mágoas da Bruna pra cá, não é ofender ninguém da descendência dela. Mas é mostrar pra você que às vezes está passando por essa mesma situação aí, ou conhece alguém que está passando essa situação. E você fala assim, eu não vou conseguir passar, eu vou me matar. Não, você vai conseguir. Sim. A Bruna mostrou aqui com as palavras dela que ela conseguiu passar. Então, tipo assim, se ela conseguiu, você também consegue. E se você de repente está ouvindo e se você acha que você não consegue, eu desafio a você, manda o seu WhatsApp, manda o seu nome, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos encaminhar para a Bruna, para as meninas, tem várias meninas aqui na nossa igreja, tem várias células que podem estar cuidando de você. Às vezes você fala assim, pô, mas eu sou um menino que estou vendo, mas temos também vários meninos aqui também, tá? Tem exploradores. Você às vezes é casado, eu vou me matar, não. Calma, nós somos da rede da família,
também temos. Então nós temos várias formas de te ajudar a não acabar com a sua vida, achar que acabou com tudo. Tá bom? Então entenda isso. Cristo tem muito para fazer na sua vida ainda. Amém? Bruna, nós sabemos que ninguém é perfeito. Correto? Perfeito só é Cristo. Então, o que você faz hoje? Porque assim, você é discipuladora, você é evangélica. As pessoas vão achar que, pô, ela já é discipuladora, já tem um chamado dela, então nada vai abalá-la. Eu creio que pelo contrário, a palavra é o seguinte: você está de pé, vigia para que não caia. Sim. Então, o que você faz para suportar essas malícias e esses desejos que vêm lá do mundo? Olha, primeiramente, né, eu tenho que ter uma identidade firmada, né? Então isso tudo vai refletir na minha identidade. Se eu sei quem eu sou e para onde eu vou, né, eu vou ter convicção, né? E outra coisa é olhar para Cristo. Eu não tenho como eu olhar para mim mesma. Eu falo assim, eu confio em mim. Porque eu não confio em mim, né? A minha carne, ela não presta, ela é podre, né? Então, assim, eu não posso confiar em mim mesma. Então, o que eu faço é olhar para Cristo, independente de tudo. Eu tenho quando eu tô nesses momentos, né? Eu acabo me afastando um pouco. Eu falo assim, nossa, olha, eu tô desviando. Tem uma coisa que não tá dando certo. Então, eu volto meus olhos pro Senhor, volto lá no começo, porque quando a gente acaba se tornando muito independentes, né? A gente acaba ficando tipo, nossa, eu sou bom, eu consigo, né? E a gente acaba se tornando dependente. Mas a gente tem que ser dependente de Cristo. Então, eu olho para Cristo, volto meus olhos para o Senhor. Você falou que teve um tempo que você deu uma desviada e voltou, né? E com esse mesmo sentimento que você tem, que você, a sua identidade, você olha para Cristo, você já teve que lidar ou na sua célula, ou no seu discipulado, ou enquanto líder ali, com pessoas que estavam desviadas, ou estavam desviando, você teve que ir lá fazer todo aquele trato? Sim, já. Pessoas assim a gente tem que amar. Porque, querendo ou não, a gente não tá falando aqui de placa de igreja, né, como você disse. Mas, querendo ou não, a igreja em si, né, vou generalizar por todas, né, ela acaba frustrando a pessoa que acaba caindo, que acaba pecando. Né? E Jesus nos ensina a não ser assim. Jesus, ele fala, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusa. Né? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Né? Então hoje a igreja em si, ela traumatiza muitas pessoas por conta desse sentimento. Mas eu recebo muitas pessoas dessa forma e o que eu tenho que fazer é amá-las. Porque é isso que Jesus faria. Jesus ia amar, não ia julgar. Então eu quero dizer para você também que está nos vendo agora, entenda isso. Aqui ninguém está para te julgar. Às vezes você está cometendo um pecado, ou você está em pecado, ou está desviado, ou está tentando voltar e você não consegue. E aí você vem na igreja, ou vai na igreja próxima à sua casa, não sei, e você vê as pessoas te olhando, você mesmo acha que elas estão te condenando e aquilo te oprime. Mas não. Faça aquilo que a Bruna falou, olhe para Cristo. Cristo, ele quer te amar, ele quer te limpar, ele quer te cuidar, ele quer realmente ser o teu pai. Né? Ele quer pegar você no colo para você chamar ele de paizinho. Amém? Bruna, com tantas coisas lá fora, o que você tem feito para cuidar dos seus? Eu tenho tentado me inserir, não onde eles estão inseridos, né? Porque às vezes a gente acaba nos fechando, tipo, né? Igual eu lidero adolescente, então eu tenho que saber o que meus adolescentes estão vendo. Eu tenho que saber o que meus adolescentes estão ouvindo, eu tenho que saber o que meus adolescentes estão fazendo. Então, pra mim, ver, ouvir é só ser inserida, não se contaminar, mas saber conhecer o que eles estão consumindo. Sim, bacana. Vamos lá. Bruna, vou fugir dessa aqui, mãe. Você, como adolescente, você falou que o seu futuro você pretende ir para outro lugar, chamado missionário, casar, ter filhos. E hoje, como que você vê essa questão da corte? Olha, a corte é uma decisão, né? Muito que eu vejo assim com um relacionamento santo, né? Então eu acredito muito na corte, não na questão de ser um padrão da nossa igreja, né? Mas eu tento ver o Cristo, ele ia querer isso pra mim, né? Hoje eu sou a menina dos olhos dele, né? Então assim, a corte eu acredito e eu quero fazer, né? Não agora, né? Não agora, mas é uma visão incrível que todos deviam seguir. Por que eu fiz a pergunta da corte? Não para te fazer, mas para chegar num pedaço que você falou lá atrás, do seu chamado. Porque eu já vi muitas pessoas, não aqui da nossa, mas de outras, que tanto ela quanto ele tem um chamado, mas pela questão do relacionamento,
guardam um chamado na gaveta para viver primeiro aquele sonho, aquela paixão. Então isso não te atrapalharia? Não. Eu vou ser bem aberta aqui. Sim, já, né? Estamos aqui para isso. Eu já entrei num relacionamento, né, aqui na igreja, né? E aconteceu isso comigo, né? E eu vejo assim o quão primordial é a gente ter convicção, né? Você ter convicção do para que o Senhor te chamou, né? Pessoas com convicção, né? Pessoas que não sabem para onde estão indo, que não têm visão, elas se perdem fácil, né? Então hoje você tem que estar caminhando com Cristo, sabendo aonde você vai chegar, tendo uma convicção do seu propósito. Porque no meio do caminho vai aparecer, né, tentações, vai aparecer empecilhos, né, obstáculos que o Senhor vai colocar não para te fazer cair, mas para te testar onde está a sua confiança. É o teste do propósito, né? Então você quer ser pastor. O teste do pastor são testes árduos, né? Então, porque ele vai ser um pastor, ele vai ser ungido, então vai ter vários testes, né? Então devemos ser aprovados nos testes. Hoje, eu vejo assim que o meu propósito eu não posso negociar. Porque eu creio o quê? Que o chamado do meu marido é o meu chamado. Então, se o Senhor já está queimando no meu coração e eu conheço uma pessoa que não tem o mesmo chamado que o meu, então isso não coincide com a palavra de Deus, porque propósitos se unem, né? Se eu vou, não tem como meu marido ficar aqui e eu ir lá para a Coreia e deixar ele no Brasil, entendeu? Isso é meio sem nexo. Então, não tem como também meu marido ir lá para a Coreia e eu ficar aqui, porque eu tenho que ir com ele, a gente tem que fazer uma obra juntos, né? Então, assim, hoje eu vejo que é fundamental você não guardar, você não renunciar. Porque se o Senhor te deu, é um chamado, é um propósito, é algo que o Senhor criou você, especialmente você, para você fazer isso. Então você não pode negociar por um simples prato de mentiras. Bem, eu sei que às vezes pode ser pesado, né? Que nem a Bruna fala muito a questão dela ser mulher com 22 anos. E eu tenho filhas nessa idade, né? A minha outra filha tem 28, né? Então pra mim ela é uma criança ainda. Mas vamos tentar falar abertamente. Da forma que você falou do chamado, de um relacionamento. Você que lida bastante com jovens, como que você tenta lidar, ou se precisar, como você vai lidar com essas jovens que às vezes, infelizmente, não estão se preservando, estão entrando em qualquer relacionamento, estão escrachando. Porque, tipo assim, na minha época, como eu falei que tenho filhas já bem mais velhas, de um rapaz, um menino, só de pegar na mão, uau, já era, nossa, pegou na mão. Hoje você vê adolescentes. Eu vi uma matéria de uma criança lá que falou pra mãe que ia se matar, ela tinha 12 anos, porque a mãe não queria mais que ela tivesse um contatinho da pessoa. 12 anos. Só que também estamos numa geração que elas estão muito avançadas, né? Então você que lida com jovens, com adolescente, qual que são as ferramentas, qual que é a estratégia, o que você tem feito, o que você pretende fazer para atuar nessa? Eu vejo assim como o Senhor é gracioso pela minha vida, porque hoje eu tenho propriedade de ministrar sobre certas coisas, porque eu já passei. Como eu falei, você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Isso é também o poder da intercessão. Quando você vai interceder por alguém, é você se colocar no lugar dela. Então hoje, primeiramente, eu olho, eu vejo, ok, mas ela está passando por isso. Mas isso é só uma consequência de algo que aconteceu lá. Então tem uma raiz. Às vezes, igual eu falei, é a raiz da paternidade. Às vezes é a raiz de uma ansiedade, é a raiz de uma depressão. Ou às vezes é a raiz porque ela não se sente bonita o suficiente, ela não se sente amada o suficiente. Então a consequência é o quê? Ela acaba se entregando a qualquer pessoa, né? Então, como eu falei, da pessoa desviada, a mesma coisa eu falo dessas certas meninas, né? Você tem que amar. Eu tento mostrar para elas como elas são amadas pelo Senhor, como elas são preciosas, e por elas ser preciosas demais, por elas ser princesas de Jesus, né? Que Jesus morreu numa cruz por elas, elas não podem se entregar para qualquer pessoa. Entregar o coração, né? Às vezes não entregar o corpo, né? Que a gente olha muito nesse mundo que hoje as crianças de 12 anos, né, estão tendo filhos, né? Mas como eu falei, tem alguma coisa por trás. O ter o filho foi uma consequência, mas tem uma frustração lá atrás que às vezes a gente não vê, a gente não enxerga, uma raiz que precisa ser tratada, né? Uma mágoa, uma frustração. Então hoje eu tento me colocar no lugar delas porque eu já passei por isso, né? E eu sei muito bem que nessa época de adolescente a gente não gosta de ouvir, né? Você é pai, sabe muito bem, né? A gente não gosta de ouvir, então você tem que ter uma estratégia para chegar. E você só chega ganhando o coração da pessoa. Então, ó, pra gente poder entender legal isso que a Bruna falou. Às vezes você que está vendo do outro lado dessa live, ou está vendo agora, ou vai ver depois, e você está procurando o quê? Curandeiro na internet, coach sentimental na internet. Cara, temos aqui
uma jovem, uma mulher, uma discípula, uma serva do Senhor, que tem uma experiência que pode te ajudar. Então eu creio também que isso é o propósito desse podcast, mostrar para vocês quem é a Bruna. Às vezes tem pessoas que estão aqui e veem a Bruna, como eu sei que já me falaram, a Bruna brava, a Bruna malvada. Pelo que eu estou vendo, não. É apenas uma jovem mulher que tem muito a oferecer em Cristo. Porque ela tem colocado isso que Cristo tem na vida dela. Como ela falou também de muitas jovens que se frustram em tudo. E ela falou, como eu sou pai. Eu, como pai, eu dou uma dica para vocês. Seja amigo dos seus filhos. Sim. As minhas filhas, para quem me conhece, quem está comigo, a minha mais caçula, Ana Júlia, ela é a minha sombra. Ela me cuida para onde eu vou. Mas por quê? Porque ela tem o pai dela como um super-herói, como um amigo dela. Eu converso, eu brinco. Ela vai dormir, ela vai ver. Se eu chegar, tipo, ela sabe que eu tô aqui agora. Se acabar a célula dela, ela chegar em casa e não tiver, ela vai começar a mandar mensagem. Ela vai querer saber onde é que eu tô. Ela dorme com a minha camiseta para sentir o cheiro. Porque eu sou amigo dela. Então acho que é isso que a Bruna quis falar. Para você que está vendo, entenda. Então você que é pai, você que é mãe, às vezes você que é um irmão mais velho, você que é aquele que cuida da casa. Seja amigo desse adolescente que está aí com você. Como a Bruna também falou, os adolescentes têm essa fase, né, Bruna? O adolescente acha que o pai ou o mais velho, assim, brota, brotou. Ele acha que a gente não passou por aquilo. Sim. Então eu creio que tem muitos adolescentes que às vezes você pode ser até mais velho que a Bruna. Só que você não passou por aquela frustração que ela passou. Então ela tem muita bagagem para te ajudar em relação a isso. Bruna, você quer falar mais alguma coisa? Tá tranquila? Tô tranquila. Tá bom. Tô sentindo em casa, Podemos pegar fogo agora então? Vou arrumar meu pezinho aqui. Bruna, você acha o seguinte, os jovens, com o jeito que é o mundo hoje, porque eles têm buscado mais sonhos ou mais vida? Olha, eles têm buscado mais vida, mais prazer, na verdade. Né? Tem uma frase na psicologia que fala bem assim, tá tudo bem você não ter um sonho. Tudo bem você não sonhar. Calma aí, que eu vou ter uma linha de raciocínio, né? Calma aí, gente. Mas na palavra de Deus fala que o Senhor lhe restaura os sonhos. O Senhor, ele sonhou com a gente. Jesus, ele é um Deus que sonha, né? E hoje você vê uma perspectiva sem sonhar, você não está vivendo os planos que o Senhor tem para você, né? Hoje as pessoas elas almejam muito conquistar o sucesso, conquistar a casa própria, né? E é um sonho, né? Mas existe algo além do que isso, né? O Senhor, ele é um pai tão amoroso que ele começa a colocar sonhos em você, na gente, né? Sonhos que a gente inacreditáveis, né? Sonhos impossíveis que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, como isso pode acontecer, né? Mas o Senhor é um Deus que sonha. Infelizmente tem muitas pessoas procurando prazeres, né? Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, né? Muitos vão se converter, que não estamos nos últimos dias, né? Mas eles buscam mais prazer, mais vida. Então, vamos lá, estamos chegando lá, pessoal, naquela pergunta. Bruna, agora eu vou mandar aquela. Por que você é tão brava? Olha, gente. As pessoas confundem isso. Olha, as pessoas confundem isso, né? É porque, assim, cada um tem uma personalidade, né? Como eu falei. Querendo ou não, né? Às vezes a gente julga muitas pessoas pela capa. A gente não sabe o que aquela pessoa sofreu para ela estar ali, né? Lógico que as minhas marcas lá de trás, elas não têm que ser geradas agora frustrações em outras pessoas. Elas têm que ser gerada glória. Porém, tipo assim, eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou uma pessoa muito, tipo... Não sei, gente, eu não sou brava, eu sou legal, eu sou engraçada, mas assim, é porque eu não sou muito de ficar dando abertura, sabe? Eu sou uma pessoa mais reservada, mais tipo assim, é aqui, é aqui. Porque tem pessoas que acabam ultrapassando, entendeu? Eu já passei por situações desagradáveis, né? E pra gente ser mulher, né, hoje em dia, não é fácil, né? E querendo ou não, a gente fica meio assim, né? Eu ando só com dissipadores homens, né? Então, tipo assim... Eu tenho que ter uma postura diferente, eu tenho que ter uma postura mais firme, né? Porque, tipo, ok, eu sou mulher, mas porque eu sou mulher eu tenho que, né? Mas, gente, eu não sou brava, eu sou uma pessoa muito tranquila. É só a séria, cara, né? eu sou só séria, é a personalidade da pessoa. Então tá, vamos lá. Bruna, dentro dessa área que você está se formando e juntando com a questão missionária, haveria outra coisa na vida da Bruna ou é só isso é essencial? Eu acho que... Você fala de profissão? Isso.
igual eu falei, né? Eu sou muito apaixonada pela psicologia, né? E eu vejo, assim, que é um meio, assim, que... o Senhor, na verdade, tem me usado muito, né? Mesmo eu não estudando psicologia, eu sou apaixonada por psicologia. E eu creio, assim, que um dia eu vou poder formar psicologia. E também filmagem, eu gosto bastante. Filmagem. E você acha que tem alguns conflitos em relação à psicologia e ser evangélico? Olha, conflitos tem, muitos, né? Porque um fala sobre a ciência, né? E outro fala sobre Cristo, né? E hoje a ciência, ela tem que tenta explicar, né? O mundo, né? O ser humano, né? Ele tenta olhar o ser humano como o ego, né? E hoje a gente prega o quê? Que a gente tem que sair do centro, e Cristo tem que ser o centro. Hoje a psicologia prega diferente. Tipo, não, eu sou importante, eu tenho que me valorizar, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser... Mas na Bíblia fala diferente. Mas tem muitos conflitos, mas eu creio assim que é um meio que o Senhor ele pode me usar grandemente e usar outras pessoas também que queiram cursar essa área. Mas nós já entendemos que isso não é algo que te prende, né? Você já falou que se Não. quis mandar você trancar, você Sim. trancaria. E trancaria essa, qual seria uma outra? Para não haver conflito. Eu quero que não haja, eu quero chegar lá para mim falar a questão do conflito do ser o evangélico. Eu acho assim, se hoje eu só trancaria se eu fosse para as nações, né? Tentar fazer psicologia em outros lugares, ou até tentar a questão de filmagem, que eu gosto bastante. Bruno, eu vou te fazer três perguntinhas. Eu sei que são pesadas, né? Mas eu vejo assim, você, como você mesmo falou, você é discipuladora menina, anda só com discipuladores homens, tem que ter uma postura diferente. E realmente o nosso intuito aqui é impactar, né? Se for o que como você falou, pula para a próxima. Tá. Nesse período todo, você já alguma vez pensou em tirar sua vida? Antes de me converter ou Não, no depois? período todo Sim, de sua já, vida. Já. Só o já ou quer relatar? Não, já tentei. Foi como eu falei, né? No meu último relacionamento, antes de eu vir pra Cristo, né? Eu tentei suicídio, né? Isso poucas pessoas sabem, né? Mas assim, foi, graças a Deus, foi algo assim, momentâneo, né? Foi algo assim que o Senhor me livrou, né? E eu vejo assim como Ele tinha um propósito pra mim desde o início, né? Mas eu já tentei já. Pessoal, igual eu falei agora lá atrás, aqui não é questão, não é constranger ninguém. Eu também já passei por isso quando eu me desviei, já tentei também. Só que quando o Cristo tem um propósito na sua vida, ele é fantástico. Uma vez eu peguei a moto, acelerei, fechei o olho e fui. Uns 40 minutos de ele fechado. E se eu estou aqui é porque o Senhor me livrou. Né? Uma outra perguntinha, Bruno, essa também é pesada, ela dói. Eu vou fazer a pergunta, dá um exemplo e você fala, tá? Para ninguém entender errado. Você alguma vez já se sentiu ou foi violada? Não responde, calma. Eu, como homem, por já ter feito muitas coisas erradas, depois que eu me arrependi e deixei o amor do Senhor entrar dentro de mim, eu entendi que eu me senti violado. E eu sou homem. Então, só para você entender. Às vezes não foi o violentado carnal, igual você falou, a questão do coração e tudo. Então, você já sentiu ou já foi violada? Sim, já, né? Porque assim, igual eu falei, a menina, ela, quando ela não acha o amor no pai, ela procura em homens, né? Esse é o maior perigo que existe, né? Essa é a frustração. Porque às vezes não vai ser uma violação física, né? Mas vai ser uma violação mental no coração, né? E isso gera mais marcas, né? Então assim, mas já. Gente, por que eu pergunto isso? Porque a nossa igreja, né, como eu vejo várias, tem muitas meninas, muitos adolescentes que às vezes estão passando por isso, estão se frustrando, estão se afundando, estão se jogando ainda mais para baixo. Sabe por quê? Porque às vezes não tem um apoio, Bruno, não tem com quem conversar, não tem com quem perguntar. Entendeu? Então, você que está vendo essa live, eu te peço mais uma vez, está passando por algo disso, você é menina, tá passando por algo, você se sentiu magoada, violada, ou tanto no sentimental, ou até mesmo no físico, nos procure a Bruna, ela vai estar orando pela sua vida. Volto a dizer, você também, rapaz, garoto, jovem, adolescente, nós temos muitos discipuladores homens aqui, com a bagagem de Cristo mesmo dentro do seu coração. Às vezes você não quer compartilhar com eles. Temos acesso ao próprio pastor Henrique Finoto, ele já deixou à disposição, se você precisar falar com ele, orar. Então, o que nós queremos é não permitir que você se afunde sem encontrar a Cristo em uma alternativa. Amém? Bruno, então tá, fizemos essas duas perguntas, bacaninha para você aqui. Hoje,
Você falou para nós que você tem a questão missionária. Você acha que isso chegaria ao ponto de levar você a pregar em presídio? Em presídio? Não sei essa pergunta. Não sei, eu nunca pensei nessa hipótese, né? Mas aonde tiver pra pregar, tô pregando, né? Até os confins da terra, né? Independente. Porque, igual você falou, que a sua profissão, às vezes, ela pode trazer alguns conflitos. E do exemplo que você colocou, você é jovem, você é menina, a sociedade vê a menina como mais frágil e tudo. Então, por isso que eu coloquei esse desafio maior para você. Então, você não sabe, se o Senhor mandar, você iria. Mas no seu coração, hoje, se eu chegasse aqui agora, pum! Como seria receber isso? Bruna, vamos lá pregar. Desafiador. Seria desafiador. Né? Porque é totalmente diferente, né? Mas eu já tive a oportunidade de pregar, não, né, no presídio, mas numa clínica de apoio, né, psicológica, né? No CAPS, né? Então, assim, é mais ou menos, né? Tá na linha, né? Mas eu acho que seria desafiador hoje. Por que eu pergunto isso, gente? Aqui a gente colocou a questão do presídio lá, a grade e a cela. Mas tem muitas vezes pessoas que estão do seu lado que estão numa prisão espiritual. Sim. Elas estão presas num alcoolismo, numa droga, numa mentira, num adultério. Ela está presa e você está do lado. E às vezes você não quer, achando que o pecado dela, ou aquilo que ela fez, é maior ou pior do que o seu. Até onde eu sei, não tem peso e nem tem pecadinho, nem pecadão. Então, se a pessoa está do seu lado e você tem chamado, você tem a ciência daquilo que você pode estar orando e ajudando aquela pessoa, ajude. Não deixe ela perdida ou ir para o inferno, sendo que você pode ter a oportunidade de estar ali falando com ela. Estamos chegando quase ao final, Bruna, aguenta aí um pouquinho. Só perguntar, tem alguma pergunta para a Bruna? Indiscreta? Só as normais, igual nós estamos aqui, então tá bom. Bruna, você falou a questão de lá você é o espelho, né, da casa do Dinho, e nós perguntamos a questão de corte. Você crê que na sua casa, hoje, eles aceitariam essa questão de corte? Sim. Todos eles ali aceitariam tranquilo? Né? Eu falo porque assim, a gente vê que tem muitas pessoas que estão na igreja que os pais não são e tem esse atrito, né, esse conflito. Eu, na verdade, eu já fiz muitas coisas erradas, eu não cheguei a fazer corte. Eu entendo que é o melhor, mas da mesma forma que você colocou agora também. Hoje os jovens estão em uma etapa diferente e é a etapa deles, né? Então, para alguns é meio complicado a gente taxar essa questão, né? Mas como você já tem a base, tá alicerçada tudo, já fica mais tranquilo. Hoje, para você, Bruna, né? O que seria a corte certa? Hoje, Cristo é o centro. Certo. Essa é a corte certa. Que não venha... porque é um relacionamento, né? Hoje, o casamento, ele não é um casamento, ele é do Senhor, né? Então, se é do Senhor e foi Ele que criou, não tem como você viver no relacionamento sem Ele. Então, para mim, a corte certa hoje é tendo Cristo como base, Cristo como centro. Buscando o mesmo propósito juntos. Ok. Eu te perguntei agorinha, né, sobre a questão de você se fosse missionário e estar dentro de presídio. E como que você vê, você falou que já foi nos CAPs, e a questão de a gente irmos fazer uma questão missionária dentro de hospitais com as pessoas que estão enfermas? Eu iria, tranquilo. Ah, mas nunca foi? Nunca fui, porque, tipo assim, a minha profissão, né, dentro da faculdade, eu não posso passar essa liberdade, né? Eu não posso chegar lá, né, com a faculdade, quando eu tô em estágio, e inserir do jeito que eu quero. Porém, eu consigo inserir de outras formas, né? Sempre quando eu tô em estágio, eu oro pros pacientes, né? Às vezes, né, tomara que nenhum professor meu tenha assistido, né? Mas, né, longe deles, né, longe de toda a supervisão. Porque a oportunidade que eu tenho, eu tô aproveitando. Bacana, bacana. Bem, pessoal, vamos chegar aqui já mais 2 perguntinhas capciosas para Bruna. Bruna, não temos queridinhos, correto? Correto. Se fosse para você chamar hoje Ai. alguém para fazer parte do seu discipulado, como seria esse chamado? Não o nome da pessoa, como seria esse chamado? Você chamar alguém para fazer parte do seu discipulado? Olha, posso falar de verdade? Tipo assim, acho que eu nunca chamaria. Porque eu vejo assim que cada discipulador ali, né, ele tem uma referência, tem uma bagagem diferente do que a minha. E hoje pra gente ver a unidade... 20 segundos pra finalizar a live. Hoje
viver a unidade, né? Eu acho que eu não chamaria. Então tá, pessoal, vocês viram que a Bruna aqui foi tranquilamente. Fala demais. Bruna, eu sei que falta pouquinho. Como eu pedi pra todos, eu gostaria que você orasse para finalizar a live. Amém?